semana passada, no domingo, nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Então o irmão Rogério, ele iniciou essa série de exposição. Hoje eu estou dando continuidade, hoje eu vou tratar acerca do segundo sola da Reforma, o sola Scriptura. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar. Como eu disse, na semana passada, nosso irmão Rogério, ele fez um brilhante voo panorâmico sobre a história do cristianismo, começando lá em Atos, indo até o século XVI, quando a reforma irrompe na Europa. Nós vimos o quanto a igreja havia se deformado, então fez-se necessário uma reforma, ou seja, o retorno à forma original. A forma original havia sido abandonada pela igreja denominada romana ao longo da história. Hoje eu quero com vocês tratar acerca do sola Scriptura, ou somente a Escritura. Um dos grandes erros que cometemos quando estudamos histórias é tentar transportar o nosso contexto para o contexto daquela época. Às vezes pensamos que as coisas funcionavam da mesma forma como funciona hoje. Se você voltar aí na sua infância, eu tenho certeza que você vai constatar que o mundo naquela época era diferente. As brincadeiras, os costumes, a educação. Você vai constatar que não havia computadores, tablets, games. Naquela época, as mães brigavam para os filhos entrarem para dentro das casas. Hoje é ao contrário: filho, vai brincar, deixa o computador, deixa, totalmente ao contrário. O mundo mudou. E eu estou falando de 30 anos. Imagine o mundo na época de Lutero, 500 anos atrás. Estudar história exige de nós um importante exercício. Se você é alguém que não gosta de história, você precisa aprender a gostar, porque o cristianismo é histórico. A Bíblia é histórica. Você tem que aprender a gostar. Já que você tem que aprender a gostar, então exercite-se em viajar no tempo, esquecendo do seu contexto. Esse é o exercício que precisamos fazer. Viajar no tempo e esquecer o nosso contexto. Hoje, eu não vou trazer um longo contexto histórico, como fez o nosso irmão Rogério, e ele fez isso muito bem. Quero apenas olhar para o contexto que deu origem ao sola Scriptura. Muitas pessoas pensam que os 5 solas foram citados ou criados por Lutero, mas eu quero te dizer que Lutero nunca escreveu algo do tipo: o sola Scriptura é um conceito que diz respeito à suficiência das Escrituras. Você nunca vai ouvir isso da boca de Lutero. Esse conceito, o conceito sola Scriptura e os demais solas, foram percepções de historiadores que olharam para o passado e extraíram da tradição reformada os 5 lemas da reforma. Eles perceberam que eles batiam nessas teclas. Sola Scriptura, somente as Sagradas Escrituras, somente Cristo, solos Christus, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, e sola Deo gloria, a Deus somente a glória. Agora eu quero com vocês viajar sobre os contextos que antecederam a Reforma Protestante no que diz respeito ao sola Scriptura. Eu quero apresentar a vocês o contexto gestacional do sola Scriptura, o contexto que gerou o sola Scriptura. Eu quero voltar com vocês lá no ano 593. Nesse ano, foi criado pela Igreja Católica a doutrina do purgatório. Segundo a doutrina católica,
Imediatamente após a morte, uma pessoa sofre um juízo particular em que o destino da alma é especificado. Então essa pessoa é levada ao purgatório, e ali no purgatório ela obtém santidade necessária para entrar com alegria nos céus. Essa é a doutrina do purgatório, inventado pela Igreja Católica Romana no ano 593 depois de Cristo. Essa informação é de fundamental importância para o contexto da Reforma. A Reforma vai ocorrer quase 1000 anos depois dessa doutrina, a doutrina do purgatório ter sido inserida na doutrina da Igreja Católica. Mas é de fundamental importância para o contexto da Reforma. Por quê? Porque nos dias de Lutero será comercializado um documento chamado indulgência. Você pagará por um documento, um papel, uma espécie de folha de sulfite dos dias de hoje, e você pagará para que um ente querido seu seja retirado do purgatório, ou para que você não vá para o purgatório. Então veja que a doutrina do purgatório é de fundamental importância para o que vai ocorrer quase 1000 anos depois. No ano 607 é inaugurado o papado, e o bispo universal passa a ser a autoridade máxima sobre a igreja. Aqui nós temos a origem do papado. A igreja passou a ter um papa, ou um bispo universal, um líder, alguém que iria governar todas as igrejas romanas. Esse bispo, só para constar aqui, esse que está na foto aqui é o Leão X, né? Talvez você saiba, ele não tem nada a ver com essa época aqui, ele é lá da época de Lutero, tá? Mas só para que você saiba, na época em que o sola escritura foi defendido por Lutero, ou pelo Calvino, pelos demais reformadores, o que estava em jogo naquela época era a autoridade. Quem é que detinha autoridade sobre a igreja? Os católicos depositavam a sua confiança e entregava ao Papa toda a autoridade. O Papa, então, na Igreja Católica Romana, passou a ser a autoridade suprema sobre a igreja. Para o católico romano, em primeiro lugar vem o Papa, o magistério, em segundo lugar a tradição e, por último, a palavra de Deus. Então, quem é a autoridade máxima para o católico? O Papa. E isso se dá por uma razão óbvia, de acordo com a doutrina deles. Eles acreditam que o apóstolo Pedro foi o primeiro Papa. E se Pedro foi o primeiro Papa, e ele escreveu a palavra de Deus, ele recebeu de Deus a revelação, então a Bíblia veio do Papa. Esse é o raciocínio. É tolo, eu sei, mas é esse o raciocínio. Então, quem interpreta a palavra de Deus, quem tem autoridade para interpretar é somente o Papa. Então, tudo que vem lá de cima desce para todas as igrejas, porque veio do Papa a autoridade máxima sobre a igreja. Nos dias da Reforma, Martinho Lutero, ele tira do Papa a autoridade e ele coloca na palavra de Deus. Por isso, sola a Escritura. Em 1229, a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia pelos leigos. Olha que tragédia. O povo foi proibido de ter aquele livro tão importante para nós hoje. Foram proibidos de ler a palavra de Deus. E aí você começa a entender o contexto da reforma do século XVI. Porque naqueles dias, o povo não tinha para onde correr. Não havia a Bíblia na língua deles. A missa era em latim. E se houvesse Bíblia na língua deles, eles eram proibidos de ler. Aí você entende porque eles compravam indulgências. Hoje para nós é um absurdo, não é? Como é que pode alguém comprar um pedaço de papel para garantir a sua salvação? Isso ocorreu porque as pessoas não tinham mais acesso à palavra de Deus, elas não podiam checar se aquelas doutrinas ensinadas pelo catolicismo eram de fato verdade. A Bíblia ficou restrita ao alto clero. Só os padres é que podiam ler a Bíblia.
Lutero só foi ter um contato com a Bíblia aos 20 anos de idade. Isso porque ele era um estudante de teologia. Do contrário, ele não teria acesso à palavra de Deus jamais, jamais. Bem, parece-nos um absurdo, né? As pessoas naquela época acreditarem num papel como indulgência. Bem, não é tão absurdo assim. Nos dias de hoje, há igrejas por aí vendendo terreno nos céus. E há pessoas comprando. Só que há uma diferença entre nós e aquele povo. Hoje, nós temos a palavra de Deus em todas as versões, em todos os idiomas. Você pode comprar comentário bíblico. Então não há desculpas para o nosso povo. Não há desculpa para a nossa geração. Então, em 1229, a Bíblia foi proibida para os leigos. Somente o clero podia ler a Bíblia. Em 1508, Lutero foi nomeado doutor em Wittenberg. Em 1509, ele prestou o exame, recebeu o grau de bacharel em teologia. Só que Lutero, ele enfrentou uns problemas, uns dilemas internos. Consigo mesmo, né? Lutero era alguém que não conseguia entender a questão da justiça de Deus. Ele era alguém obcecado por alcançar o perdão de Deus por meio das suas obras. Lutero era alguém que se autoflagelava, quase morreu algumas vezes, de tanto que sangrou. 2 vezes ele quase morreu congelado no rigoroso inverno da Europa, Alemanha, porque ele acreditava que se ele martirizasse a sua carne, então ele estaria purgando os seus pecados, encontraria diante de Deus graça, misericórdia. Mas Lutero não conseguia se sentir alguém justo diante de Deus, apesar de todos os seus esforços. Então, em 1511, o seu tutor, Staupitz, convida Lutero para ir a Roma. Roma era a Jerusalém do momento, era a cidade santa. A religião romana, a religião católica romana estava centrada em Roma. E lá vai Lutero, então, nessa sua jornada para tentar encontrar paz no seu coração, já que ele não conseguia entender essa questão da justiça de Deus. E lá vai Lutero para Roma. A viagem para Roma foi fundamental para Lutero. Foi muito importante para Lutero, porque Lutero acreditava que Roma fosse um santuário de piedade. Ele ficou horrorizado com o luxo da igreja e dos conventos e com as ostentações presentes em Roma. Ficou chocado com tanta degradação moral no seio das ordens monásticas. Apesar de tudo, Lutero seguiu suas devoções, peregrinações ali na cidade santa. Um dia, então, Lutero subiu de joelhos a escada de Pôncio Pilatos. Essa escada que vocês estão vendo aí, dá para subir hoje lá, se você quiser, de joelho. De acordo com a doutrina católica, se você subir de joelho, você terá indulgência plenária, tá? Então Lutero, não tinha mais nada a perder, se pôs de joelho nessa escada e subiu a escala santa, a escada santa. Quando Lutero chega no último degrau, ele pensa: quem garante que isso é verdade? Quem garante que isso é verdade? Quem garante que de fato eu recebi uma indulgência plenária? O que é uma indulgência plenária? A indulgência plenária era a remissão absoluta das penas temporais desta e de outra vida. Tais pessoas teriam seus pecados presentes e futuros perdoados. Na época dos cavaleiros templários, das grandes cruzadas, a Igreja Católica oferecia esse tipo de indulgência para os seus cavaleiros. Muitos iam para a guerra, não porque acreditavam ou porque tinham desejo de defender o catolicismo. Muitos iam apenas por causa da indulgência plenária, para garantir a sua salvação. Em 1512, depois de voltar de Roma, Lutero foi elevado à dignidade de doutor em teologia. E como doutor, ele começou a ensinar lições bíblicas. Ele abriu um curso em Salmos. Depois ele começou a expor a epístola aos Romanos. Vale lembrar que foi em Romanos que os seus olhos foram abertos.
Mas também ele começou a expor Gálatas. E Gálatas se tornou a epístola do seu coração. Ele chamava a carta de Paulo aos Gálatas de a minha Catarina. Catarina é o nome da sua esposa. Tamanha a paixão, o amor que ele tinha por essa epístola. Esses livros, Salmos, Romanos e Gálatas, exerceram poderosa influência na conversão de Lutero. Quando ele leu Romanos 1, 16 e 17, Lutero teve então seus olhos abertos. O que diz Romanos 1, 16 e 17? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, que era alguém obcecado por esse negócio de alcançar a justiça, a sua justiça por meio das suas obras, ele olhava para Deus, ele sentia uma raiva de Deus, ele sentia um ódio de Deus. Por quê? Porque ele se sentia esmagado, porque por mais que ele se esforçasse, ele sentia que estava aquém daquilo que Deus exigia. Mas quando ele leu esse versículo, esses versos, que diz, não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso começou a mexer com Lutero, porque já era algo surpreendente para a mentalidade da época. Como assim? A salvação é pelo Evangelho? Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Como assim? Como que o Evangelho revela a justiça de Deus? Mas como é essa justiça? A resposta é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero entendeu então que a justiça de Deus, a justiça a ser recebida, não era por conta das suas boas obras, por causa daquilo que você pode fazer, mas a justiça que Deus requer de nós é a justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, o justo é aquele que vive pela fé. Estes versículos iluminaram a mente de Lutero acerca da justiça de Deus. Ele odiava a Deus porque ele não entendia o conceito de justiça de Deus. Veja o que Lutero disse quando seus olhos foram abertos. Está pequeno ali. Lutero disse assim, antes de entender o versículo e depois. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditando, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo vive de fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isso é, a passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo vive por fé. Imediatamente, me senti renascer. Me pareceu que se escancararam para mim as portas do paraíso. Desde então, a Escritura inteira ganhou para mim um significado novo. Olha que interessante. A Escritura inteira ganhou para mim um significado novo. Aqui nós já começamos a perceber o coração de Lutero se voltando para as Sagradas Escrituras. Podemos dizer que aqui nós temos o embrião do sola Escritura brotando no coração de Lutero, porque por causa desses versículos, a Escritura inteira passou a ter um significado diferente, um significado novo. Ele continua dizendo, quando outrora havia odiado o termo justiça de Deus, outro tanto o amava agora, exaltava esse docíssimo vocábulo. Assim, essa passagem de Paulo torna-se para mim a porta do paraíso. Tudo estava indo muito bem, até que no ano seguinte, o Papa Leão X, aquele da foto anterior, em 1513, institui a comercialização de indulgências. Nesse ano,
Passou então a ser comercializado este documento. O documento que garantia a salvação daqueles que comprassem esse documento. Naqueles dias havia um homem chamado Johann Tetzel. Ele andava por toda a Alemanha vendendo indulgências. Ele era um grande vendedor. Ele cantava uma musiquinha, um jingle que dizia mais ou menos assim: quando a moeda no fundo do cofre tilintar, a alma do purgatório vai saltar. Esse era o jingle dele. Ou seja, quando você deposita a moeda lá no fundo do cofre, a alma do seu ente querido vai sair do purgatório. Ele era alguém que dramatizava muito bem também. Ele chegava no meio da multidão e ele começava a contar algumas histórias. Essa noite eu ouvi uma mãe gritando, chorando. Será que não há um filho para tirar essa mãe do purgatório? Aí tinha alguém que tinha perdido a mãe recentemente, ia lá e pagava. Escutei uma criança essa noite gritando. Era alguém bem dramático. Lutero se levantou ferozmente contra essa nefasta doutrina. E ele debatia demais com Johann Tetzel e contra os papistas da época. E esses debates foram se acirrando, 1513. Até que, em 1517, no dia 31 de outubro, Lutero afixou suas 95 teses contra as doutrinas católicas, principalmente contra a venda de indulgência. E aqui nós temos o dia histórico, o dia da Reforma Protestante. Em 1520, em 1517, Lutero então colocou lá suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. O que Lutero fez naquele dia não era algo extraordinário, era algo comum na época. Lembra que eu disse que nós não podemos transportar o nosso tempo para o tempo deles e nem o contrário? Naquele dia, Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses. Vamos supor que você tentasse fazer a mesma coisa hoje. Você escreveu 95 teses contra o neopentecostalismo. Já tem, tá, na internet. Você escreveu ali e tal. Aí você fala, vou afixar lá no templo de Salomão, ou Salomone, lá em São Paulo. E você vai lá e afixa as 95 teses. Sabe o que vai acontecer? Nada. Alguém vai rasgar e vai jogar fora. Mas naqueles dias, o que Lutero fez na porta do castelo de Wittenberg era algo comum. Era comum as pessoas afixarem teses para debaterem. Então, a galera ia lá, ler o que estava escrito ali, as várias teses, e eles ficavam debatendo aquilo por meses. Hoje, os debates é tudo nas redes sociais, né? É o Wittenberg ali, as redes sociais. Mas naqueles dias, essa era uma prática comum. Então, quando Lutero afixou as 95 teses, ele estava chamando o povo para o debate. O problema para a Igreja Católica foi que essas teses foram replicadas. E o debate foi se acentuando, se espalhando, tá certo que não numa velocidade como se fosse hoje, né? Hoje tudo muito rápido, mas se espalhou. E em 1520, a Igreja Católica já estava preocupada com todos esses problemas causados por Lutero. Então a Igreja Católica convoca Lutero via bula papal, que era um documento convocando ele a se retratar das suas teses, ou então ele seria excomungado. Já havia uma ameaça, ou você se retrata ou você vai ser excomungado. Vale lembrar que antes de Lutero, outros homens foram levantados por Deus, são chamados de pré-reformadores, e eles morreram. Quase 100 anos antes de Lutero, John Hus morreu por se levantar contra as doutrinas católicas. John Wycliffe morreu por cometer o crime de traduzir a Bíblia para o inglês. Então, ser excomungado naquela época era colocar o seu pescoço na forca. Você ia morrer certamente. Então Lutero ele recebe essa bula papal com essa terrível ameaça. Sabe o que Lutero faz? Ele queima a bula papal em praça pública. Ele queima a bula papal em praça pública. Com isso, Lutero está dizendo que ele não respeita a autoridade do Papa. Lembra que eu disse anteriormente que para a Igreja Católica o Papa é a autoridade máxima? E agora Lutero está dizendo, não é o Papa a autoridade máxima. Está aqui, olha o que eu faço com o documento do Papa.
Bom, a igreja mandava, a igreja era estatal, não tem jeito, Lutero tem que obedecer. Então, no dia 17 de abril de 1521, Lutero comparece diante da dieta de Worms. Essa era uma dieta que contava com aproximadamente 200 pessoas. E ali Lutero seria interrogado acerca dos seus escritos. Diante da dieta, John Eck fez 2 perguntas a Lutero. A primeira pergunta é: você reconhece que esses escritos são de sua autoria? A isso Lutero respondeu que sim. Então John Eck faz a segunda pergunta: você está disposto a se retratar? Sobre essa segunda pergunta, Lutero disse que precisava de um tempo para refletir. A dieta, então, teve uma pausa, discutiram o pedido de Lutero e concederam a ele mais um dia. No outro dia, ele teria que se apresentar para responder à dieta, se estaria disposto a se retratar dos seus ensinos. Nesse interim, muitos amigos de Lutero foram ao seu encontro para persuadi-lo a abrir mão de suas convicções, pois eles sabiam o que ia acontecer com Lutero. Eles sabiam o que acontecia com as pessoas que se levantavam contra a Igreja Católica naqueles dias. Então eles foram atrás de Lutero. Pensa, esquece, deixa esse negócio de lado. Abra mão das suas convicções. Aí Lutero era um homem bem resoluto. Ele decidiu não ouvir ninguém a não ser a sua própria consciência. Lutero vai então para o seu quarto, onde ele estava hospedado ali, e começa a orar. Um amigo de Lutero ouviu a oração e registrou. Eu quero que você ouça essa oração de Lutero, que eu vou ler para vocês aqui, pensando como estaria o seu coração se você estivesse no lugar de Lutero. Tudo isso acontecendo, você colocou as suas teses, agora a igreja está te ameaçando de morte, você foi ali na dieta de Worms, e se você não se retratasse dos seus escritos, certamente você ia morrer. Lutero orou assim: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é poderoso. Ah, meu Deus, que estejas perto de mim contra a razão e a sabedoria do mundo. Faze-o, pois somente tu podes fazer. Não é a minha causa, mas a tua, Senhor. Que tenho eu com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel. Somente em ti confio. Meu Deus, não ouves? Meu Deus está morto? Não, tu não podes morrer, somente te ocultas. Vem, Senhor, estou pronto a me entregar como um cordeiro. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheia de diabos. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Amém. Deus, ampare-me. Amém. Essa é a oração de Lutero na noite que antecedeu a sua segunda ida na dieta de Worms. Então, no dia seguinte, Lutero chega na dieta de Worms, dia 18 de abril, ele chega atrasado, ele chegou às 18 horas, isso causou um reboliço ali naquela assembleia, pensaram até que ele havia fugido, mas Lutero se apresenta às 18 horas. Então o chanceler, o Eck, se dirige a Lutero e pergunta: defendes todos os livros que reconhecestes como teus, ou queres retratar-te de alguma parte? Então Lutero respondeu com um tom firme e modesto, e explicou que os seus livros eram de 3 diferentes gêneros. Disse Lutero que certo número dos seus livros continham verdades do Evangelho, verdades essas que são reconhecidas até mesmo por seus algozes. Ele disse que, sendo assim, ele não poderia se retratar. Em outros escritos, ele diz que atacavam as ordens e as leis perniciosas do papado. Leis essas que atormentavam a consciência dos cristãos e levavam a nação alemã à ruína. Ele diz que também não podia se retratar desses livros, pois se tornaria cúmplice do mal e do erro. Os demais livros, enfim, contestavam determinadas pessoas que arrogavam a si o poder romano e se esforçavam por abafar a doutrina do Evangelho. Lutero reconhecia que muitas vezes ele empregava energia exagerada nos seus ataques. No entanto, não podia retratar-se de tais escritos, pois
seria o mesmo que apoiar a tirania e a piedade. E aí ele conclui com uma pergunta, diante da dieta de Worms. Ele diz assim: falei mal? Faça-me ver. Eu estou errado? Me mostre, me prove. É lógico, ele foi severamente censurado por ter demonstrado essa ousadia diante da dieta. Aí Lutero então responde: visto que vossa majestade imperial e vossas senhorias me pedem uma resposta categórica, eu vou dá-la claramente. Olha a resposta de Lutero: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Enquanto não me convencerem pelas sagradas escrituras, não posso, nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Você consegue perceber o sola escritura aqui? O princípio sola escritura no coração de Lutero, nas palavras de Lutero. Ah, vocês estão me pedindo para que eu dê uma resposta categórica? Eu vou dar sim. A resposta é: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Estou aqui, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Enquanto vocês não me convencerem pelas sagradas escrituras, ou somente as escrituras, né? Não posso, nem quero retratar-me de coisa alguma. Pois é perigoso agir assim contra a minha consciência, a consciência que estava cativa à palavra de Deus. Nesse instante, o chanceler insistiu em ameaçar Lutero, caso não se retratasse. E aí Lutero respondeu assim: não posso falar de outro modo. Eis-me, que Deus me ajude. Amém. Lutero pede ajuda de Deus porque ele sabia o que esperava. Agora eu quero tratar com vocês acerca da importância desse sola para nós. Nós vimos o nascedouro desse sola, nós vimos que a Igreja Católica havia se corrompido, tirado a palavra de Deus da mão do povo. A Igreja Católica criou doutrinas que iam contra a palavra de Deus. Nós vimos que Deus agiu na época de Lutero, no tempo de Lutero, na vida de Lutero, fazendo entender o Evangelho pela palavra de Deus, quando ele leu Romanos. Hoje nós temos o conceito sola escritura claro para todos nós. Para a gente é tranquilo, nós estamos olhando para o passado. Muitos outros teólogos vieram depois de Lutero, começaram a ensinar, a instruir a igreja. Hoje para a gente está tudo fácil, temos vários livros que tratam acerca disso. Mas qual é a importância desse sola, o sola escritura? Em primeiro lugar, o sola escritura ele é importante porque ele deu raiz, ou ele é a raiz de todos os outros solas. Se não houvesse a palavra de Deus, como nós saberíamos que a salvação é por Cristo, somente pela fé, somente pela graça e somente a Deus a glória? Nós só sabemos dos demais solas por causa do sola escritura. Então, esse sola é importante porque deu origem aos demais solas. Esse sola é importante porque ele é o cérebro da reforma. Ele é o cérebro da reforma. Eu digo que o sola escritura é o cérebro da reforma e o soli deo gloria é o coração da reforma. O cérebro dá comando. Faça isso, faça aquilo, obedeça aqui, obedeça ali. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom funcionário. O sola escritura dá regra, comando. E o soli deo gloria, ele explica a razão. Por que eu devo ser um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom filho? Por causa da glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o sola escritura é o cérebro da reforma que dá comando. E também é o princípio formal da reforma. Nós vimos que a Igreja Católica estava deformada. E agora era necessário aprumá-la. Era necessário reformá-la. E como Lutero e os demais fizeram para reformar a igreja, qual foi o instrumento? A palavra de Deus. Quando nós pensamos na palavra de Deus, nós temos também 3 conceitos que surgiram daquele período. O primeiro conceito é o que nós estamos tratando, é o sola escritura. Eu quero lembrá-lo que o sola escritura diz respeito à autoridade. Por isso você está vendo a imagem de um papa. Porque o que Lutero fez foi exatamente tirar do Papa a autoridade e colocar ou confiar na Bíblia como sua única autoridade. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra sola escritura, lembre-se que no contexto da época, o debate era em torno
de quem é que tinha a verdadeira autoridade sobre a igreja: a Bíblia ou o Papa, os padres. Mas existe um outro conceito que eu quero falar de forma bem rápida também, é o nu da Escritura. Esse nu da Escritura, a palavra nuda, de onde vem nudismo, nudez, a ideia de somente, né, sem mais nada. Quem defende o conceito de nu da Escritura, defende a ideia de que você não pode ler mais nenhum livro. Só a Bíblia, você não pode ler mais nada. Né? Não é tão absurdo assim, porque tem igreja que proíbe até mesmo de ler a Bíblia, né? Mas a pessoa que defende o nu da Escritura, ela não concorda com a leitura de mais nenhum livro. Você só pode ler a Bíblia e mais nada. Isso parece ser piedoso, mas não é. Isso está longe de ser piedoso. Por quê? Como nós bem sabemos, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Basta você abrir a sua porta no domingo para um testemunho de Jeová de manhã, ele vai estar com a Bíblia debaixo do braço. Quando o mormon vai na sua casa, ele bate lá na sua casa, ele começa com a Bíblia, depois ele tira, é verdade. Ele coloca o livro dos mormons, mas no começo ele vai com a Bíblia. O problema está na palavra de Deus? O problema está no sola Escritura? É claro que não. O problema está nos seus intérpretes. Pessoas interpretaram a Bíblia de maneira errada e chegaram a essas conclusões, a essas doutrinas diferentes. Então o problema não está na palavra de Deus. Mas veja, se eu fico somente com a palavra de Deus hoje, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou menosprezando os meios de graça que Deus concedeu à igreja. Sabe por quê? Aqueles homens do passado que se debruçaram sobre as Sagradas Escrituras, que estudaram, que entraram que fizeram concílios, que debateram acerca de certas heresias, esses homens foram dados como um presente de Deus para nós. Muito do que a igreja defende hoje, muito que algumas igrejas defendem hoje, que são heresias que já foram combatidas no 4º, no 5º século. Mas por que essas pessoas acreditam nessas heresias? Simplesmente porque menosprezam as Escrituras e menosprezam também os escritos desses homens. A reforma, ela nunca rompeu com a tradição. A tradição para nós, ela é importante. Ela não é decisiva na nossa interpretação. Calvino, Lutero e todos que vieram depois deles sempre citaram homens do passado. Sempre, o tempo todo. O próprio Martim Lutero era um agostiniano. Então, o nu da Escritura é um perigo para nós. Sabe por quê? Porque isso fará certamente com que você comece a defender algumas heresias. Veja aí o perigo do nu da Escritura. Nós temos a Bíblia aí nesse traço de baixo e duas setas em azul saindo. Uma seta está os credos produzidos pela igreja, pelas igrejas do passado, e do outro lado, confissões de fé. Nós temos os credos que nós defendemos, que estão registrados no nosso documento da igreja, e temos também a nossa confissão de fé, que é a Confissão Londrina de 1689. Da Bíblia saem essas setinhas, e essas paredes, elas protegem para que a gente não extrapole os limites da palavra de Deus. Já por outro lado, quando não há esses muros, só o nu da Escritura, as setas vão para todos os lados. Aí você consegue entender o cenário atual. Como as igrejas defendem coisas tão distintas, tão diferentes. É porque elas romperam, elas tiraram esses muros aqui de proteção. Ou seja, elas não dá para dizer que elas defendem o nu da Escritura, porque elas não defendem nem a Escritura, nem tampouco a história. Então não dá nem para encaixar aqui direito. Mas esse é o perigo. O que eu devo fazer então ao interpretar a palavra de Deus? Como eu interpreto a palavra de Deus? Toda Escritura. Toda a Escritura. Você está lendo um texto, você chega lá em Isaías capítulo 7, você se deparou com esse capítulo, e está escrito ali que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. E aí um liberal chega para você, um teólogo liberal que não acredita na palavra de Deus, que nega o sola Escritura, ele diz para você assim: olha, na verdade, Jesus não nasceu de uma virgem. A palavra virgem no hebraico, ela significa uma jovem, uma moça também, e também significa uma virgem. Na verdade, Maria, ela não era uma virgem. Ela era uma moça. A palavra pode significar isso, é claro que não é um milagre,
E aí você entra em apuros. Como você resolve esse problema? Toda a Escritura. Aí você corre lá para o Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. E aí você vai interpretar sobre a ótica deles. Porque eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E aí você vai descobrir, lendo lá em Lucas, que José não conheceu Maria, não teve relações com ela até que ela deu à luz a Jesus. E aí você descobre que o Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego não tem dois significados. Virgem significa virgem, como nós conhecemos. Toda a Escritura. A Bíblia é o seu melhor intérprete. As Escrituras interpretam melhor as Escrituras. Então, a maneira correta de você interpretar a Bíblia é através da própria Bíblia. Olha o Novo Testamento, olha para o passado. Eles estão interpretando para a gente. Eles estão nos ensinando. Então, toda a Escritura. Temos aí, então, esses três conceitos. Sola Escritura, que é o conceito da reforma. Somente as Escrituras têm autoridade sobre nós. Nós vimos que só as Escrituras soltas podem gerar alguns problemas, né? As pessoas podem interpretá-la de maneira equivocada, então nós condenamos o nu da Escritura e entendemos o toda a Escritura, que é o que foi defendido pela tradição reformada. E eu quero, de forma breve também, vou tentar aqui, tratar de 5 ameaças ao sola Escritura. Nós temos 5 ameaças nos dias de hoje. A primeira ameaça ao sola Escritura é o misticismo. Eu quero que você pense a nível de autoridade. Quem é a autoridade sobre a igreja? Quem é a autoridade sobre você? Para alguns, a autoridade é o seu misticismo, não a palavra de Deus. Hoje, a igreja evangélica contemporânea, né, ela é bem mística. E muitas pessoas dirigem as suas vidas com base nos seus misticismos, com base no seu sonho, com base numa profecia. Então, pessoas mudam de curso, se casam, fazem coisas por causa de misticismo. Eu contei aqui uma vez que um rapaz, ele aqui no Japão, né? Ele era bem místico, e aí ele estava passando na rua, viu um casal brigando na janela, assim, o couro estava quebrando, lá o pau estava pegando. E aí ele olhou aquilo, ele falou, vou ajudar. Eu vou ajudar, não vou deixar assim não. Ele chegou na janela, aí ele viu um racha em cima da mesa. E aí ele viu uma mão. Aí ele pensou, rache-te, corre. Misticismo. Deus me mandou correr por causa de um rache. Misticismo. A igreja evangélica, ela é mística. E o misticismo, ele sobrepõe a autoridade das Escrituras. Às vezes você vai questionar o misticismo de uma pessoa, por mais que você abra na Bíblia, mostre, ela vai continuar acreditando no seu misticismo. Porque o misticismo passou a ser sua autoridade. Ela vive, a sua vida gira em torno do seu misticismo, das suas experiências. Mas nós temos uma segunda ameaça, as experiências pessoais. Experiência pessoal todo mundo tem, mas cada um tem a sua. Muitas pessoas colocam as experiências pessoais acima das Sagradas Escrituras. E por vezes, quando você vai questionar a experiência pessoal da pessoa, mostrando na palavra de Deus, mesmo assim, a pessoa fica com a sua experiência pessoal e diz assim a você, é que você não sabe o que eu passei. Você não conhece a experiência que eu tive com Deus. Senão você não falaria assim. Todos nós temos experiências pessoais, mas nós não podemos fazer doutrinas das nossas experiências pessoais. E eu estou falando de experiências aprovadas pela palavra de Deus. Por vezes, pessoas colocam a experiência pessoal como autoridade, e essas experiências são reprovadas pela palavra de Deus. Eu já contei aqui, vocês já estão carecas de saber, né? Essa história. Eu, quando cheguei aqui no Japão, em Handa, numa igreja que eu fui, os irmãos sempre me perguntavam assim, você veio da igreja do pastor fulano de tal? Não, eu não vim dessa igreja. Eu achei muito estranho que muitas pessoas me perguntavam a mesma coisa. Você veio da igreja do pastor fulano de tal? Aí fui para a sede, que era lá em Higashura, chegou lá, a mesma pergunta. Depois eu fui descobrir a razão dessas perguntas. Há um tempo atrás, antes de eu aparecer nessa igreja,
uma irmã de uma outra igreja, ela estava assistindo um programa de televisão, Globo Repórter, esses programas assim, e a reportagem era sobre o baixo espiritismo. E havia ali informações sobre os rituais de batismo, de aceitação e tal. E um dos rituais era fazer a cabeça. Isso aí mesmo, vocês pensaram. Raspar. E aí essa irmã, então, estava lá assistindo o Globo Repórter. Aí Deus falou para ela, diz ela, né? Você teria coragem de fazer a cabeça por mim? Bom, essa é uma experiência estranha. Muito estranha. Mas se ela ficasse quieta na dela, raspasse a cabeça dela, problema dela, até aí tudo bem, para ela, né? Para nós não. Mas sabe o que essa irmã fez? No domingo seguinte, ela sobe no púlpito, conta a história, conta a experiência que ela teve, e ela diz à igreja assim: Deus está perguntando para todos aqui, vocês teriam coragem de fazer cabeça por mim? Resultado, a igreja toda, como eu e o Davi, todos carecas, né? Então as pessoas pensaram que eu era daquilo. Percebe? Essa irmã, ela pegou a sua experiência pessoal, uma experiência bizarra, vamos assim dizer, que não há amparo na Bíblia para esse tipo de experiência, e ela fez com que aquilo se tornasse uma doutrina para a igreja, ao ponto de toda a igreja seguir. É óbvio que alguns abriram os olhos e saíram, e foi nessa época que eu cheguei naquela igreja. Então nós não devemos colocar as nossas experiências pessoais acima da palavra de Deus. Nós devemos sujeitar as nossas experiências pessoais à palavra de Deus, não o contrário. O que muitos fazem é pegar a sua experiência pessoal, aquela caixinha quadrada, aí pega a Bíblia, que é desse tamanho, coloca na caixa e vai empurrando até entrar. Tem que entrar aqui, porque é a minha experiência pessoal. Se é a minha experiência pessoal, tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Então, devemos submeter as nossas experiências. Se elas são válidas, guarde. Um dia você poderá usar. Um dia você poderá ajudar alguém passando pelo mesmo problema e você vai consolar essa pessoa com as mesmas consolações que de Deus você foi consolado. Agora, se é uma experiência a qual você não encontra amparo na palavra de Deus, então não serve para nada. Não serve para nada. Terceira ameaça, o pragmatismo. Todos nós somos pragmáticos em algum aspecto. Você está andando na avenida, a mão que você está ali, a faixa que você está toda parada e a da esquerda andando. Adivinha? Seta para a esquerda, bora lá. O pragmatismo é o senso de que o certo é aquilo que dá resultado. Isso funciona para o dia a dia. Funciona para o trânsito, funciona para, sei lá, suas maneiras de trabalhar, mas não funciona para a palavra de Deus. Nem sempre, da ótica humana, o cristianismo dá resultado. Da ótica humana. Se você olhar lá nos primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos. Vai falar para John Hus que ele pregou o evangelho e deu um bom resultado? A gente sabe que deu. Mas para a ótica humana, não. Então nem sempre o evangelho vai produzir o resultado que as pessoas esperam. E o que as pessoas esperam? Resultados. Igrejas cheias. Então, colocar o pragmatismo como autoridade sobre a igreja significa submeter a igreja ao pragmatismo, fazendo com que o pragmatismo norteie todo o sistema da igreja, ou todas as doutrinas, todas as programações, tudo que a igreja faz. Vamos fazer uma dança aqui, uma coreografia. Por que as pessoas colocam coreografia na igreja? Porque elas acreditam que dá algum tipo de resultado. Sinceramente, eu não sei que resultado poderia dar. Eu não sei que as pessoas seriam edificadas vendo alguém com cãibra ali, uma minhoca com cãibra ali na frente. Não ajuda em absolutamente nada. Mas as pessoas colocam porque acham que dá algum resultado. Nós não podemos agir dessa forma. Nós não podemos criar doutrinas, eventos, apenas pensando em algum tipo de resultado humano, como
maior número de pessoas aqui. Sei que se a gente chamasse o Candiel para cantar todos os domingos aqui, a igreja ia lotar. Não ia, né? Não ia. Mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós não somos pragmáticos. Então o pragmatismo ele se torna uma ameaça, porque ele usurpa também a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus ela determina o que é que deve ter no culto. Por que nós não temos danças, coreografias? Simplesmente porque a palavra de Deus não nos permite. Ponto final. Mas vai dar resultado. Não estou nem um pouco preocupado com esse tipo de resultado. Nós estamos preocupados em pregar o evangelho, ponto final. E esse é o verdadeiro resultado. Outro problema, outra ameaça ao solo escritura é o tradicionalismo. O tradicionalismo. Muitas pessoas carregam tradições, e a tradição não é ruim. Todos nós somos tradicionais em alguns aspectos, né? Trazemos tradições dos pais, dos familiares, mas nós não podemos colocar o tradicionalismo acima da palavra de Deus. As tradições. Como eu disse, para os reformadores, a tradição era importante, mas ela não era decisiva na interpretação da palavra de Deus. A Igreja Católica Romana, ela colocou o Papa, a tradição, e depois a palavra de Deus. Nós submetemos a tradição à palavra de Deus. Se for aprovado, qual é o problema? Agora, nós não podemos nos apegar a um tradicionalismo que contrapõe a palavra de Deus. Nós não podemos. Há muitas igrejas que criam tradições, que adotam costumes que você não encontra na palavra de Deus. Pessoas fazem isso simplesmente por tradicionalismo. Se você pedir para abrir a palavra de Deus e explicar a razão, não saberão explicar, porque não encontra amparo na palavra de Deus. Eu sou de uma época, e eu não sou tão velho assim, talvez eu seja o mais novo aqui da igreja, eu sou de uma época em que jogar futebol era pecado. Jogar futebol era pecado. Sou de uma época em que jogar futebol, depois futebol liberaram, mas jogar futebol de bermuda era pecado. E as coisas foram mudando. Tradição, tradicionalismo, usurpando a autoridade da palavra de Deus. Pessoas criando regras por regras, sem nenhum respaldo na palavra de Deus. E por último, o moralismo. O moralismo é a quinta ameaça ao sola escritura. É muito fácil para nós ser moralistas. É natural do ser humano. Mas nós devemos rejeitar o moralismo. O moralista é aquele que quando vai, entre aspas, pregar o evangelho para alguém, ele está preocupado em mudar o comportamento da pessoa. Ele quer só mudar o comportamento da pessoa. Você está lá na fábrica, trabalhando com um ímpio do lado ali, e aí você descobre que ele tem uma amante. E você fala, poxa, preciso ajudar ele. Eu vou pregar o evangelho para ele. Aí você chega lá, ô meu amigo, o que você está fazendo não é legal. Isso aí é feio. Já pensou nos seus filhos? Já parou para pensar na sua esposa? Está lá te esperando. E aí o rapaz, tá certo. Bem pensado isso aí. Aí ele larga a amante e começa a se dedicar à sua esposa. Parabéns, você fez uma ótima ação. Só que isso não resolve o problema dele. Isso não resolve o problema dele. Qual é a diferença dele agora para ele antes de você conversar com ele? É que antes ele ia para o inferno com amante e tudo. Agora ele vai para o inferno sem amante. É isso que mudou. É óbvio que nós reprovamos os comportamentos perversos das pessoas, mas a pregação do evangelho é diferente do moralismo. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos atacando a raiz. A raiz. O moralista é aquele que olha a árvore cheia de frutos podres e ele vai lá e pinta a maçã para ficar bonitinha. Mas não resolve porque a raiz está podre. Não resolve. O verdadeiro defensor do sola escritura, ele vai lá na raiz. Porque a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como o sola escritura deve nos influenciar?
Primeiro, olhando para o texto que nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que nós defendemos o sola Escritura? Em primeiro lugar, porque nós cremos que a palavra de Deus, esse livro que nós temos em nossas mãos, é a palavra inspirada por Deus. Por isso ela é poderosa. Não são as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela possui algumas utilidades para nós. O apóstolo Paulo diz que esta palavra inspirada de Deus, ela é útil para o ensino. Ela é útil para nos ensinar. Por que nós insistimos aqui sempre? Anotem, leiam, estude a palavra de Deus. Por que sempre estamos falando que a palavra de Deus é o meio de graça? Porque é ali que nós aprendemos. É da palavra de Deus que nós extraímos informações acerca do nosso Redentor. É na palavra de Deus que extraímos informações acerca de quão pecadores nós somos. E ali na palavra de Deus nós temos as instruções do próprio Deus para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Também a palavra de Deus é útil para a repreensão. A palavra de Deus nos dá broncas o tempo todo, não é verdade? Eu não sei você, mas eu sempre estou levando uns puxão de orelha. Talvez você não, mas eu sou tão pecador que eu fico tomando puxão de orelha o tempo todo. A palavra de Deus, ela nos repreende. O tempo todo a palavra de Deus nos repreende. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, quando nós olhamos para o papel dos maridos, papel das esposas, papel dos filhos, papel dos funcionários. Eu não sei você, mas eu sou repreendido. Por quê? Porque a Bíblia me apresenta um padrão, e o padrão é o Senhor Jesus, e eu não alcanço. Eu não sei vocês, mas eu não alcanço. Então eu sou repreendido pela palavra de Deus. Ela me ensina e me repreende. A palavra de Deus também é útil para a correção. Ela não só te dá uma bronca ali, te repreende, põe o dedo na sua ferida, mas ela também te apresenta o caminho correto. Ela também te diz como e o que fazer. Ela apresenta um parâmetro. Ela te corrige. Ela mostra como deve ser a sua atitude. Ela te repreendeu pelo seu erro. Não faça isso. Por outro lado, é assim que você deve andar. Esse é o caminho. A palavra de Deus também é útil para a instrução na justiça. Ela nos instrui. Lembra da justiça lá, a qual Lutero estava confuso? Se não fosse pela palavra de Deus, nós não encontraríamos, não conheceríamos a verdadeira justiça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios, é nos dito que aquele que não cometeu pecado, foi feito pecado por nós, ou foi tratado como um pecador por nós, para que em Deus fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que você sabe dessa verdade? Porque a palavra de Deus te ensinou. Como é que você sabe que a sua justiça não é suficiente? Porque a palavra de Deus te repreendeu. Como é que você sabe que a única justiça é a justiça de Cristo? Porque a palavra de Deus corrigiu sua mente. Ela te apresentou, ela te instruiu na justiça. A palavra de Deus também é útil para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Todo crente é chamado para boa obra. Como vou fazer? É a palavra de Deus que nos prepara. É a palavra de Deus que prepara o homem para a boa obra. Muito me admira muitos pastores que sequer estudam a palavra de Deus para pregar. Sei que há uma igreja aqui, perto da nossa região, em que o sermão chega do Brasil no domingo. Pronto. O pastor só abre lá e lê. Isso é um absurdo. A função principal do pastor é expor, é ensinar. É ensinar a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que nos prepara, nos torna aptos para toda boa obra. Eu quero fazer algumas perguntas aqui para a nossa reflexão, que meu tempo já foi, e o seu também, né? Primeira pergunta, a palavra de Deus é autoridade na sua vida?
É de fato autoridade para você? Ou você sempre coloca uma experiência pessoal, joga um misticismo antes, ou um pragmatismo, ou um moralismo? Será mesmo que a palavra de Deus é a autoridade última em sua vida? A palavra de Deus está presente em suas conversas e pensamentos? Será que a palavra de Deus está presente nas suas conversas, nos seus bate-papos, quando você se reúne? Será que você fala da palavra de Deus? Será que você pensa na palavra de Deus? Nas verdades que você absorve? Será que na segunda-feira você pensa sobre tudo que você ouviu no domingo? Será que você reflete? Será que a palavra de Deus tem sido o seu norte? Você tem sido guiado pela palavra de Deus? Ou você primeiro age e depois vai ver o que a palavra de Deus tem a te dizer sobre a sua ação? Você é grato pela palavra de Deus? Meus irmãos, olhar para a história de Lutero, para a história de John Wycliffe e esses homens, e não ter gratidão no coração pelo que Deus fez, é menosprezar a providência de Deus. Hoje nós podemos ler a Bíblia a qualquer momento, em qualquer lugar, você carrega no bolso, no seu celular. Aqueles homens não tinham a palavra de Deus para ler, eu não sei se você entende isso. Eles não tinham. John Wycliffe morreu tentando traduzir a Bíblia para a língua do povo. Agora eu e você temos várias versões. Será que damos o valor devido à palavra de Deus? O que Lutero fez quando ele saiu ali da dieta de Worms, sabe por que ele não morreu? Porque Frederico, o sábio, sequestrou Lutero e levou para o seu palácio, protegeu Lutero. Sabe o que Lutero fez? Traduziu a palavra de Deus para a língua do povo. Veja o que Lutero fez. Ele tira a palavra de Deus que estava na mão do clero e entrega para o povo novamente. Consegue imaginar a alegria do povo ao ler a Bíblia pela primeira vez? Será que há alegria no nosso coração pela palavra de Deus? Será que ela é importante de fato para nós? Ou será que ela é apenas desodorante que a gente põe debaixo do braço? Hoje nem põe mais, no bolso, nem Bíblia a gente carrega mais. Será que realmente temos dado a importância devida à palavra de Deus? Depende. Você pode me dizer agora que sim, mas se durante a semana ela ficar encostada na sua estante, você só se lembrar dela no domingo, isso significa que você não está dando valor nenhum a ela. Spurgeon disse algo interessante. Há muita poeira na Bíblia de muitos irmãos, ao ponto de você conseguir escrever condenação. Talvez a estante está cheia de Bíblia, mas o coração não, o pensamento não. Devemos ser gratos a Deus. Se hoje estamos aqui e vocês podem ouvir um sermão não em latim, é porque Deus, na sua providência, no século XVI, fez com que a palavra dele, a poderosa palavra dele, penetrasse o coração de Lutero. E Lutero não temeu a morte, porque ele seguiu a sua consciência. E consciência é essa cativa, a palavra de Deus. Ela foi importante para Lutero. Nós deveríamos sentir cheiro de sangue na nossa Bíblia. Deveríamos sentir, sabe por quê? Porque pessoas derramaram o seu sangue para que você tivesse ela em suas mãos. Pessoas foram perseguidas para que nós hoje pudéssemos estudar, levar para qualquer lugar na sua própria língua. Você é grato por Deus ter levantado homens como Lutero para reformar a igreja? Devemos ser gratos a Deus, porque foi Deus que levantou esses homens. Foi Deus. Lutero era tão pecador quanto eu e você. A diferença de Lutero para nós é que ele seguiu a sua consciência que estava cativa à palavra de Deus. E louvado seja Deus por dar essa ousadia e coragem a Lutero e os demais reformadores. Por causa disso estamos aqui hoje, livres do papado, livres das masmorras do catolicismo. Por isso estamos aqui de maneira livre, cultuando a Deus, sem os dogmas da Igreja Católica. Vamos colocar em pé.
Já que você é grato, vamos agradecer a Deus.